Olá, hoje o nosso mergulho vai ser profundo, viu? A gente vai desvendar uma das maiores e mais formidáveis ameaças à saúde pública hoje em dia, a bactéria KPC. Vamos entender direitinho o que faz essa tal de superbactéria ser um perigo tão, mas tão grande. E o ponto de partida da nossa conversa é essa dura realidade aí. Já parou para pensar num mundo onde uma infecção que antes era simples, de repente vira quase uma sentença? Pois é, para muita gente, esse mundo, infelizmente, já é uma realidade. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta curta para ela tem um nome: superbactérias. Basicamente, são organismos que evoluíram, que aprenderam a se defender dos próprios medicamentos que nós criamos para combatê-los. Então, para a gente entender a KPC, primeiro a gente precisa entender o cenário geral, o campo de batalha. Vamos dar uma olhada nesse fenômeno muito maior que está por trás dela, que é a resistência aos antibióticos. Uma superbactéria, de forma bem simples, é um inimigo que evoluiu. Ela foi colecionando defesas, sabe? Como se fossem escudos contra diferentes tipos de ataque. Isso torna a luta contra ela uma coisa extremamente difícil. E a KPC, bom, ela é um dos exemplos mais perigosos e eficientes disso tudo. Certo. Agora vamos dar um zoom. Vamos focar no micro-organismo específico que está no centro de toda essa ameaça da KPC. Vamos conhecer a bactéria Klebsiella pneumoniae. E aqui tem um ponto super importante. A Klebsiella pneumoniae, por si só, nem sempre é a vilã da história. Na verdade, ela vive normalmente no nosso corpo sem causar problema nenhum. O perigo real aparece quando essa bactéria adquire, de alguma forma, o código genético da resistência. Aí sim, ela se transforma numa combatente poderosa. E essa daí é a foto dela no microscópio. Ela ter esse formato de bastonete e ser gram-negativa são as características principais que ajudam os cientistas a identificar a bactéria no laboratório. É tipo a impressão digital visual dela. Bom, agora a gente chegou no coração do problema. Como exatamente essa bactéria consegue peitar os nossos remédios mais fortes? Qual é a arma secreta dela? Tá aqui a tal arma secreta. É uma enzima. E o nome completo dela, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, já entrega o jogo. Carbapenemase significa basicamente que ela destrói os antibióticos carbapenêmicos. E esses remédios geralmente são a nossa última linha de defesa, sabe? O último recurso para infecções muito graves. Olha que incrível essa batalha em nível molecular. O antibiótico chega pronto para atacar, mas aí a bactéria solta sua enzima KPC. Essa enzima funciona como uma tesoura de altíssima precisão. Ela identifica a estrutura do antibiótico, vai lá e clac, quebra ele. O antibiótico é completamente neutralizado. E o resultado? A bactéria não só sobrevive, como continua se multiplicando. Ok, a gente já sabe como ela se defende. Mas e nós? Como a medicina luta de volta? Vamos focar agora nessa batalha do mundo real contra esse organismo super resistente. E aqui a gente vê que o desafio é duplo. Primeiro, identificar o inimigo. Não é algo simples como numa infecção comum. Precisa de testes específicos para detectar essa resistência. E nessa hora, tempo é vida. Segundo desafio, o tratamento. Como as melhores armas foram inutilizadas, os médicos muitas vezes precisam apelar para coquetéis de remédios mais antigos que podem ser bem mais tóxicos e nem sempre tão eficazes. E essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Tratar uma infecção comum é como ter um chaveiro cheio de chaves para abrir uma porta. Agora, tratar uma infecção por KPC é como estar diante de um cofre de altíssima segurança com quase nenhuma combinação que funcione. A complexidade e o risco, claro, aumentam absurdamente. Agora se preparem, porque esse número é assustador. 50%. Em infecções graves, daquelas na corrente sanguínea, a taxa de mortalidade por KPC pode chegar a 50%. Metade. Isso transforma uma doença que deveria ser tratável numa verdadeira luta pela vida. A resistência não só complica o tratamento, ela o torna fatal. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Isso não é só um problema para um paciente isolado no hospital, não. A resistência aos antibióticos, que a KPC exemplifica tão bem, é um dos maiores desafios para a humanidade inteira. Essa citação da OMS é poderosa e resume tudo. As superbactérias ameaçam a base da medicina moderna. Procedimentos que hoje são rotina, como cirurgias, quimioterapia, transplantes, tudo isso depende da nossa capacidade de controlar infecções. Se a gente perder essa capacidade, a medicina como conhecemos hoje regrede décadas. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. A KPC nos mostra exatamente o que acontece quando a nossa última linha de defesa falha.
É um alerta gigantesco sobre a urgência de buscar novas soluções, desenvolver novos remédios e, talvez o mais importante, usar os antibióticos que a gente já tem de forma muito mais responsável. A batalha está acontecendo agora e o resultado dela depende das nossas ações hoje.